Pessoal, então vamos dar continuidade então à aula 1, né, sobre inflação. E eu terminei a aula passada com um recadinho simples, que era o seguinte: que se a inflação foi entendida como o movimento dos preços para cima, né, ou simplesmente a taxa de variação nos preços, que pode ser entendida como delta PT sobre PT menos 1, isso aí no tempo discreto, você consegue zerar a inflação fazendo simplesmente PT igual a PT menos 1 numa regra ex post ou ex ante. Posso botar aqui uma regra fixa. E isso aqui implica, obviamente, em políticas de congelamento de preços. E aí você controla a inflação na marra através dessa política. Bom, dado que inflação não é isso, a política de congelamento de preços simplesmente não vai funcionar. Ou será que funciona? Bom, quem acredita nessa definição aqui e a defende, vai achar então que as políticas econômicas nos anos de 80 e 90, baseadas no sistema de congelamento de preços, tiveram que ter efeito. Quem acredita que essa definição não é a mais correta para tratar do tema, pode tentar a abordagem que inflação na realidade é simplesmente a desvalorização da moeda. Ou seja, o seu dinheiro no tempo hoje, ele passa a valer uma quantidade um pouquinho menor do que o seu valor no passado, para uma quantidade A pertencente ao intervalo entre 0 e 1 aberto. Ou seja, o valor de compra do seu dinheiro diminui. Vamos supor aqui no nosso exemplo 0,9. Ou seja, o que o seu dinheiro comprava no ano passado representa agora apenas 90% do poder de compra no ano seguinte, indicando uma desvalorização da moeda em 10% ou uma inflação de 10%. Então perceba que se você trata a inflação como desvalorização da moeda, simplesmente basta você pegar como é que a moeda se valoriza ou não, ao longo do tempo. E como é que eu faço para ver se a moeda se valoriza ou não? Aí sim, eu posso criar um índice de preços, e aí esse índice de preços tem que refletir uma cesta de produtos que vai ser acompanhada ao longo do tempo, e essa cesta vai dar uma ideia mais ou menos do quanto que a moeda se depreciou em relação aos produtos dessa cesta. Óbvio que em uma economia real eu teria que pegar uma cesta com todos os produtos, então esse índice de preços teria que ser uma combinação linear, tá certo, de todos os bens aí para todo I, de I indo de 1 até, sei lá, N da economia. Como isso é basicamente impossível, geralmente se tenta aproximar para uma cesta representativa, e aí o governo utiliza, por exemplo, o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é computado pelo IBGE, e faz uma mensuração periódica de uma cesta fixa que visa exatamente mensurar o quanto que o dinheiro se desvalorizou ou não, tá? Então, segundo essa teoria, a inflação é de valorização da moeda, e com base nisso a gente pode tentar preencher alguns escopos sobre como é que um produto pode se desvalorizar, tá? A moeda é um bem qualquer, e como todo bem, ela pode se desvalorizar com base no mecanismo de oferta e demanda. Vou colocar aqui a oferta, e aqui eu vou colocar a demanda. Então perceba o seguinte, que nesse diagrama aqui de preço e quantidade, um modelinho bem simples, tá? Indicando, por exemplo, o equilíbrio entre a quantidade de moeda e o seu preço.
tá? Onde P estrela é o preço de equilíbrio da moeda. Então, se o preço da moeda sobe, significa que ela está se valorizando frente aos outros bens. Então, você tem um fenômeno não de inflação, mas um chamado fenômeno de deflação. E quando o preço da moeda cai, você vai ter o fenômeno da inflação. Tá, ok? Então, qualquer movimento para baixo do preço de equilíbrio, em determinado momento, provoca a inflação, e qualquer movimento para cima vai provocar uma deflação. As pessoas geralmente demandam mais moeda quando elas se sentem mais ricas. Só que para se sentir mais rica, ela precisa estar produzindo mais. Então, conforme você vai aumentando a produção, você vai aumentando também a sua demanda por moeda. Na outra ponta, quem cuida da oferta de moeda aqui, ó, é o Banco Central. O Banco Central controla essa oferta de moeda. Esse critério da oferta de moeda, obviamente, obedece a alguns pré-requisitos. E, geralmente, essa oferta de moeda, ela também é controlada via a variável juros. Tá certo? Os juros ajudam a controlar essa oferta de moeda. Só que, se você reparar bem, a demanda por moeda, ela também é afetada pela variável juros, mas é afetada por vários outros fatores. Então, todo fenômeno que visa expandir a oferta de moeda, invariavelmente, vai levar à inflação. E a expansão de moeda, ela ocorre principalmente porque o governo ele tem um único mecanismo de criar moeda, tá certo? Ele imprime moeda para poder colocá-la em circulação na economia. E a moeda, ela funciona como se fosse um lubrificante para a engrenagem econômica. Então, quando falta moeda, você começa a ter uma certa... nessa mesma analogia, você começa a ter as engrenagens se desgastando. Só que excesso de lubrificação, e principalmente um lubrificante errado, pode provocar também uma paralisação dessa máquina. O governo ele coloca dinheiro na economia através dos seus gastos e retira da economia através de quem? Dos tributos. Isso posto, mostra que gastos menos tributos é a equação de quem? Da variação da oferta de moeda. Então, toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele faz com que a sua oferta se expanda, ou seja, se desloque para a direita, fazendo com que o preço caia, gerando inflação. Então, uma das políticas mais exitosas para o combate inflacionário seria o quê? Você ter um ajuste fiscal. O que seria o ajuste fiscal? Quando os gastos, num período T, precisam ter uma certa correspondência aos tributos ou arrecadação no mesmo período. Acontece que, se você analisar, por exemplo, os gastos no mundo real, os gastos têm que sofrer também não só os tributos, mas eles também eles têm uma certa relação com os gastos passados, ou seja, com o endividamento. Então, quanto maior for esse endividamento passado, maior serão os gastos hoje, e por isso maiores os tributos hoje também, para que você não tenha o que? Um desequilíbrio fiscal. Quando você gera esse desequilíbrio fiscal, você acaba provocando uma variação na oferta de moeda, e essa variação na oferta de moeda, se for positiva, você vai gerar inflação. Logo, se o governo tributa mais do que tributa mais do que gasta, ele vai provocar o fenômeno contrário, ou seja, vai provocar uma deflação. Por isso que todo mundo fala da questão do austericídio, que significa exatamente um governo enxugar ao máximo os gastos, provocando uma retirada de moeda em circulação, provocando o que a gente chama do fenômeno deflacionário. Bom, se a gente pegar a série histórica brasileira sobre inflação, a gente vai ver que a gente sempre esteve muito longe do chamado austericídio. E mais, a nossa meta inflacionária, que geralmente é de 4,5% ao ano,
em nenhum momento foi respeitada, tá certo? Só foi respeitada a meta com a banda da inflação, né, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, em alguns momentos, então vamos dizer aqui, 2,5 até 6,5. Em alguns momentos, você teve essa banda inflacionária sendo respeitada, mas a meta em momento algum foi respeitada, indicando sempre que houve periodicamente desequilíbrios nessa conta. Então perceba que toda vez que você verifica que houve inflação, significa que existe um aumento da oferta de moeda. E esse aumento da oferta de moeda invariavelmente vai provocar uma queda no seu preço, e esse preço é refletido como inflação. Obviamente a gente também tem que entender como é que se forma, como é que se trabalha, ou como é que a gente pode entender o processo formador da demanda por moeda. E isso aí é alvo também de vários estudos, e é óbvio que a gente está trabalhando aqui no modelo simplificado. Inclusive, essa teoria simplesmente de redução da oferta de moeda, ela pode levar também a políticas que não são muito convincentes e já foram até colocadas em postos, como por exemplo a política dos anos 90, que foi simplesmente você retirar grande parte da oferta monetária, fazendo o quê? Fazendo o congelamento da poupança. Aquela política do Collor dos anos 90 foi baseada simplesmente em você congelar a poupança, ou seja, restringindo ao máximo a oferta de moeda, você fazendo uma variação da oferta de moeda negativa. Também não deu certo, porque grande parte da inflação e grande parte desse modelo aqui não é um modelo estático, é um modelo dinâmico. Então perceba que mês a mês os gastos precisam estar equilibrados com os tributos. Se você tem uma retirada dessa oferta de moeda em um período, após isso você tem um paulatino aumento nessa oferta por conta do desequilíbrio fiscal, você vai continuar tendo uma queda nos preços uma queda no preço da moeda, isso se refletindo no aumento generalizado do nível de preços. Então toda vez que o preço da moeda, vou botar aqui PM, cai, significa que, vou botar até que isso aqui é uma equivalência, que o índice de preços vai sempre o quê? Subir. Então, desvalorização da moeda significa que o índice de preços sobe, isso significa também que a inflação vai subir. Obviamente a gente tem que trabalhar aqui mais alguns detalhes, estudar um pouquinho também de forma mais aprofundada os componentes da demanda, os componentes da oferta, estudar questões ligadas à política monetária, saber também sobre o que é bem a moeda. A gente falou bem parcialmente sobre as funções da moeda, mas não entendemos muito bem como é que se dá o processo formador da moeda, quem são as autoridades que controlam, como que a gente pode entender também não só o papel do governo, como o papel de outros atores, como os bancos comerciais, etc. Isso vai ficar para nos próximos vídeos. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Eu queria agradecer também a sugestão de um ex-aluno que indicou que eu deveria trabalhar com esse fundo branco. Então, quem gostou do fundo branco aí, comente, fale alguma coisa. E eu queria deixar um abraço e muito obrigado.